Muito bem. Domingo passado pela manhã, nós começamos o sermão fazendo uma provocação muito mal intencionada. Pastor Nildo estava lá no retiro com os adoles, não viu. Maricel estava em viagem, também não viu. E alguns que estavam no retiro dos adoles não viu. Mas eu comecei dizendo assim: quem precisa de quebrantamento se coloca em pé. E aí ficou em pé quase todo mundo, mas ficaram umas 6 pessoas sentadas. E aí eu disse: olha, vocês que ficaram em pé, admitindo que precisam de quebrantamento, precisam menos de quebrantamento do que os que ficaram sentados. Aí eu não sei, talvez, pastor Nildo, alguns não voltarão nunca mais aqui. Perdi porque eu acabei expondo. Quem ficou sentado dizendo que não precisa de quebrantamento, das duas uma, ou não entendeu a minha fala, ou estava distraído, mas quem não se colocou em pé, ou estava distraído, não entendeu a fala, ou então é muito orgulhoso. É muito orgulhoso, muito vaidoso, precisa muito de quebrantamento. Então a gente começou a pregar domingo passado sobre quebrantamento. O quebrantamento favorece uma espiritualidade emocionalmente saudável. E o texto que nós começamos lendo foi Salmo de número 51, versículo 17, que diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. É tão bom saber que Deus não despreza o coração quebrantado e arrependido. Então a gente começou a desenvolver um raciocínio que Deus usa pessoas com coração quebrantado, mas o que é quebrantamento? Né? E aí eu citei naquele dia o pensamento da Nancy Moles. Ela afirma que quebrantamento consiste em 3 coisas. Primeira, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Eu vou romper com a minha vontade, com o que eu quero, e vou me render à vontade de Deus. Ela continua dizendo: quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. E a gente falou um pouco sobre isso. Muitos de nós que temos uma autoestima saudável, que a gente entende nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e a gente sabe lidar com isso, a gente tem um negócio chamado autoconfiança. E muitas vezes a autoconfiança, ela gera em nós uma independência de Deus. Eu não preciso de Deus para fazer isso, porque isso eu faço muito bem. Isso eu faço com os pés nas costas. Né? E ela continua dizendo: quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e lance no coração amolecido raízes. Então a gente precisa de quebrantamento. A gente precisa disso porque nós somos orgulhosos. Mesmo depois de convertidos, de ter entregado nossa vida a Jesus, nós somos orgulhosos. E nem olha para mim com esse olhar de julgamento, porque você também é. Não é só eu, não. Todos nós somos orgulhosos. Na verdade, uma pitada de orgulho faz bem para a gente. Se eu acordar de manhã e não tiver um orgulho da minha beleza, essa cor marrom provocante, hein? Como é que vai ser? Você que tem um cabelo bonito, olha no espelho e você diz: esse cabelo é legal, nem preciso de tintura. Aquele que malha, né, gaúcho? E aí faz um movimento, um pouquinho de orgulho faz bem.
nos faz tratar de nós, nos mantém prontos para viver o dia, mas o orgulho da altivez, o orgulho de se achar superior, o orgulho de querer ser mais do que o outro, o orgulho de se bastar. Meu filho, quando era pequeno, assim, fulano está se mitidando. Hein? Fulano está se mitidando, o verbo mitido, sei lá que verbo é esse. Ele conseguiu conjugar esse verbo. Então a gente é orgulhoso, nosso coração continua duro, precisa de quebrantamento, e nós precisamos combater o orgulho. Por isso o Provérbios vai dizendo assim, ó, pois Deus resiste ou rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, é tão bom contar com a graça de Deus, mas quando a gente é soberbo, Deus nos arrebenta. O Salmo de número 138, versículo 6 diz, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Deus é o suprassumo, é excelso, mas o excelso para dar atenção aos humildes. Aí ele continua, os soberbos, ele os conhece de longe. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu pai querendo corrigir os filhos, e ele então, me lembro que ele falou uma vez, vocês andam de cabeça erguida como se tivessem engolido uma vassoura, não olha para o chão. Aí ele me ensinou alguma coisa, né? Porque às vezes quando a gente põe uma postura, né, que engoliu uma vassoura, a gente pode comunicar para os outros que a gente quer ser superior aos outros. Então, Deus usa homens com coração quebrantado, e a gente viu exatamente o quebrantamento de Sansão, né? Ali a gente viu como Sansão foi quebrantado, um camarada que nasceu por uma intervenção de Deus na história, por uma intervenção de Deus em uma família, por uma intervenção de Deus na vida de uma mulher que se sentia menor porque não podia dar à luz. O nascimento de Sansão foi anunciado, seus pais receberam instrução de Deus, e ele recebeu todo um cuidado especial. Como seria bom se você, pai e mãe, pudesse ouvir de Deus, olha, não matricula o menino naquela escola. Cuidado com o menino quando ele tiver tantos anos. Não deixa o menino cortar o cabelo, passar navalha. Tinha toda uma instrução dada para aquele menino ser uma bênção, e ele começa a ser uma bênção. E ele começa então a viver aventuras extraordinárias. Ele começa então a se desviar, porque ele era forte. Eu acho que ele era forte, eu acho que ele era bonito. Eu acho que ele era um gatão. O que é um gatão? Um gatão é aquele que deixa o cabelo diferente dos demais. Ele tinha um cabelão. Eu assisti o culto dos meninos aqui. Eu vou dançar na chuva. Aí eu estava vendo os adolescentes jogando cabelo para cima e para baixo. Foi no seu videozinho que eu vi aquilo. Imagine o cabelão de Sansão, hein, Eliel? Jogando. Sim, Sansão tinha um cabelão, cara. E ele jogava o cabelão. E ele entra, então, em uma enrascada, porque ele começa a desobedecer a Deus. E aí ele é humilhado, escravizado. E ele tem uma morte diferente daquilo que Deus tinha planejado para ele. Sansão precisava ser quebrantado por Deus. Ele precisava de humildade, e às vezes algumas coisas que nós recebemos de Deus nos levam à vaidade, até alguns lugares altos. Isso gera vaidade. Um dom que você tem, um talento que você tem, uma capacidade diferente dos outros que você tem. Uma sensação que você tem. Eu estou olhando esse piso aqui, olha que coisa linda que ficou isso aqui. Eu ia comprar os frisos de metal, e um membro da igreja disse, não, pastor, pode deixar que a gente vai botar esse negócio lá. Está pronto. Ficou lindo, charmoso. Agora, eu soube que o responsável
de ficar pisando nesse negócio aqui, você sabe quem é? Ficar pisando aqui, ó. O responsável de pisar nesse negócio aqui são os pastores. Os pastores, um dirigente de louvor, e parece que é um pastor só que faz isso, viu, pastor Nilton? Tadinho do filho, não está aqui para se defender. Mas aí eu estava conversando com a nossa arquiteta, isso é só o senhor e o Emerson que pisa ali, mais ninguém. Eu falei, não brinca, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, então a partir de hoje a culpa é sua. E aí o que eu quero dizer aqui é que às vezes nós recebemos de Deus capacidade, recebemos de Deus bênção, recebemos de Deus força, recebemos de Deus inteligência, recebemos de Deus um dom, e a gente, às vezes, usa tudo isso, e isso nos leva a lugares altos. E isso produz em nós vaidade. Vaidade. Eu ia elogiar a Maricel, mas decidi não elogiar, para não levar ela para a vaidade. Entendeu? Hã? Elogiar isto é pior. É melhor elogiar a mãe, então. Eu estava com saudade de ver a Maricel ministrando. Então, Deus deu um dom. Deus deu um dom. O Júnior, na hora do solo da guitarra, eu olhei, o Júnior puxou o dedo no teclado e fez o som do solo. Eu falei, caramba! Agora, isso pode transformar alguém em vaidoso por algo que recebeu de Deus. Sansão recebeu de Deus, se tornou vaidoso. Quando o nosso ego morre, o quebrantamento pode salvar muitas vidas. Outro quebrantamento que vale a pena ver é o quebrantamento de Davi. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O nome Davi significa amado. Provavelmente o maior rei de Israel e de Judá. Davi foi guerreiro, político, músico, poeta, profeta. Sua responsabilidade dentro da economia da família era fundamental. Ele era um pastor. Enquanto os irmãos de Davi consumiam aqui, Davi lá no campo produzia, cuidava das ovelhas. Tirava o leite, tirava a lã, trazia a carne. Ele era um camarada extraordinário. Era um homem corajoso, guerreiro. É possível que Davi, ao cuidar dos rebanhos do seu pai, tenha desenvolvido suas habilidades poéticas. E boa parte dos salmos, eu não sei nem lembrar aqui quantos salmos pertencem a Davi, mas com certeza mais de 80 salmos. Enquanto ele estava produzindo a economia familiar, ele também produzia os salmos que alimentam a humanidade ao longo desses mais de 4.000 anos, 3.000 anos. E aí, o comentarista desse texto diz que provavelmente o Salmo 23, Davi compôs enquanto via ali o rebanho. E ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale, Ele me cuida. A vivência de Davi era uma coisa extraordinária. Mas Davi caiu. A queda de Davi foi justamente quando ele entendeu que não precisa sair para a guerra. Não precisa ir para a batalha. Ele não precisava ir para a linha de frente. E é nesse exato momento que, em uma das tardes, ele se levanta da sua cama e começa a passear no terraço, tranquilo, relaxado. E aí ele vê uma mulher tomando banho. Diz a Bíblia que essa mulher era muito formosa, muito linda. E a história nós já conhecemos. Davi tem relações com essa mulher.
Depois ele engravida essa mulher. Depois ele tenta armar uma situação, uma cilada para o marido dessa mulher. Depois esse marido morre, ele dá uma de bonzinho, casa-se com ela. E aí ele recebe uma repreensão. Uma repreensão de Natã, servo de Deus, profeta de Deus. E aí as consequências vêm sobre a vida de Davi. Interessante que Davi tenta mudar esse cenário, ele faz um jejum, ele acorda cedo, ele não falta um culto de quarta-feira, um culto da manhã, um EBD, um encontro de adolescentes, ele dá o dízimo de tudo, mas as consequências vêm sobre ele. E a criança morre. A morte da criança é inevitável. Davi se arrepende profundamente de tudo que fez, depois que ele foi denunciado pelo Natã, profeta Natã. Aí ele se quebranta. Muitas vezes nós precisamos sofrer consequências seríssimas para sermos quebrantados. A minha brincadeira com aqueles 6 irmãos que ficaram sentados, teve um que não estava entendendo nada. Eu falei, olha, quem está sentado precisa mais de quebrantamento do que está em pé. Aí teve um que disse, como assim, pastor? Então eu vou ficar em pé. Não vou nem dizer o nome do sujeito. A gente já sabe quem é, né? Só tem ele. Aí teve um outro que olhou para mim com a cara feia, assim, como quem diz assim, está falando o que aí, rapaz? Às vezes a gente precisa passar por situações muito complicadas para a gente se deixar quebrantar. Muitas vezes a gente precisa, aí há até um ditado popular dizendo que quem não vem por amor, vem pela dor. E quem não conhece a Bíblia, assim, está escrito, né, pastor? Quem não vem pela dor, vem pelo amor. Aliás, o inverso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está escrito não, meu filho. Mas às vezes a gente precisa passar por uma situação, porque duro vos é recalcitrar contra os arguilhões, disse Deus a Paulo, quando ele pedia a Deus que tirasse o espinho na carne. Paulo, duro é recalcitrar contra os arguilhões. A morte da criança, de um inocente, que não tinha nada a ver com a história, é o mecanismo para gerar um quebrantamento na vida de Davi. E aí ele compõe o salmo que nós começamos a ler. E aqui o versículo 3 e 4 diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei. Contra ti pequei, contra ti somente pequei. E fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi tinha perdido a simplicidade do campo. Davi tinha perdido o cheiro das ovelhas. Isso aqui, para nós que somos pastores, é maravilhoso. Eu estava visitando sexta-feira. Sexta-feira eu visitei 3 famílias. Olha, gente, cheguei na casa de 2 famílias sem anunciar, sem marcar, porque ultimamente é difícil conseguir marcar a visita, viu? É complicado. As pessoas estão muito ocupadas. Fui em 2 casas, entrei em uma casa, estava lá o cara, ô pastor, o senhor por aqui? Falei, pois é, tudo bem? Ô, tudo bem, entra. Fez um café gostoso para mim. Fui na outra casa, a mesma coisa. E aí as mulheres não estavam em casa, viu? Estavam os homens. Aí ligaram, amor, quem está aqui? O pastor. Pastor, o senhor veio quando eu não estava em casa. A minha casa está virada de cabeça para baixo. E eu disse, eu não vim aqui olhar a sua casa não, minha filha. Eu vim aqui ver como é que está vocês. E seu marido me atendeu muito bem. À noite já fui numa outra casa aí, gente, passei bem, viu? Sozinho comi 1 quilo de carne na casa. É falta de educação.
falta de educação. Mas estava tão boa aquela carne que eu comi 1 quilo de carne sozinho. E depois, estudando essa mensagem, eu fui ver, Davi tinha perdido a simplicidade do campo e o cheiro das ovelhas. E eu fiquei tão feliz porque eu tinha vivido o cheiro das ovelhas na sexta-feira. No sábado eu fui lá no retiro, né? Fiquei ali sentindo o cheiro das ovelhas. Davi entra em pecado, se perde no seu ministério, se perde a noção, porque ele tinha perdido a simplicidade e o cheiro das ovelhas. Deus queria um rei, contudo, um rei com um coração de pastor. Quando o coração do rei Davi se quebranta diante de Deus, ele coloca no coração de um rei o coração de um pastor. Ah, como seria bom se nós fôssemos governados por governantes que tenham um coração de pastor, porque o coração de pastor se importa com a vida das pessoas. Hoje eu tive um encontro com o secretário de Justiça do Estado do Paraná. E a gente falando sobre as questões das prisões. Ah, o desejo do secretário de fazer parceria com as igrejas evangélicas. Ah, pastor, a gente podia fazer uma parceria. Eu falei, quando o senhor quiser, secretário. E a preocupação deles são com as crianças de 16 anos que estão presas lá nos ambientes de 13 ou de 16 a 18 anos. Eles vão ter que sair para enfrentar a sociedade depois de 18 anos. Mas será que eles estão conseguindo restaurar essas vidas? Ele disse, pastor, a gente podia fazer uma parceria? Eu falei, quando o senhor quiser, secretário. As igrejas estão prontas aí. Um governante com um coração de pastor é um governante que se importa com as pessoas e não apenas em ganhar poder, autoridade, etc. Davi se transforma nesse gigante depois que o coração dele é quebrantado. Veja que ele cresce, e depois ele cai, e depois ele se reergue depois do quebrantamento. Um outro exemplo de quebrantamento é o apóstolo Paulo. Atos capítulo 21, versículo 39 e o versículo 22 vai mostrando o grande Paulo, conhecido como o Paulo de Tarso. Nasceu em Tarso, na Cilícia, província da Síria. Conhecido como Saulo, ele se torna um intenso perseguidor dos cristãos. Chega a matar várias pessoas, não poupando nem mulheres. Por que a Bíblia não diz que Paulo matou pessoas e matou mulheres? Porque ia ser difícil a gente depois dar ouvidos às cartas paulinas, né? Mas ele admite, está registrado lá, consenti na morte de Estevão. Pediu carta para ir a Damasco e exterminar os cristãos, pois havia uma grande perseguição aos crentes em virtude da morte e ressurreição de Jesus. E pela grande propaganda do Evangelho, o Evangelho crescia. Isso ameaçava a religiosidade de Roma. Vamos dar uma olhadinha aqui no que Deus fez na vida de Paulo para usá-lo. Deus coloca o homem em terra para que ele possa entender o que ele é. Ele derruba do cavalo, ele cai. O grande homem em cima do cavalo é jogado no chão. Quando Paulo cai pela potente mão de Deus, ele reconhece que não é nada. Ele sabe que foi o Senhor Todo-Poderoso que falou comigo. Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele chama Jesus de Senhor. Ele perseguia os seguidores de Jesus,
mas quando ele é quebrantado, jogado no chão, ele chama o Jesus daqueles que ele perseguia de Senhor. Quando somos quebrantados na presença de Deus, Deus coloca uma pessoa para estar conosco, para nos discipular, para nos acompanhar, versículo 12, para cuidar de nós. E o grande Paulo passa a ser discípulo de Jesus. Ontem eu estava em uma reunião de discipulado, aquelas reuniões que eu amo, gente. Eu fui discipular o pai e uma mãe. E eles confundem discipulado com comelança. Quando eu chego lá, longe, muito longe, lá no fim do mundo. Vocês sabem onde é o fim do mundo? 40 minutos daqui. Quando chego, uma mesa linda, cheia de coisa gostosa. Eu disse, gente, eu vim aqui para fazer o estudo bíblico com vocês, viu? E a gente vai estudar a Bíblia agora, vai demorar 1 hora. Eu vi a mesa bonita, entrei, fui para o sofá. Ah, pastor, então tá bom. Distribuí o livro, a boa notícia, querendo que ele dissesse, pastor, vamos comer primeiro? Né? Eu estava com fome. Eu falei, ó, a gente vai começar agora, a gente vai ter 1 hora de estudo bíblico, tá bom? Tá bom, pastor? Eu dei o livrinho para eles. Então vamos começar, né? Vamos orar. Eu disse, Eu falei, não vai convidar a gente para comer, meu Deus do céu. Pastor, tem um lanchinho ali, o senhor quer fazer agora ou depois? Eu falei, depende. Vocês já fizeram algum lanchinho? Aí ela disse, o marido ainda não. Eu falei, então vou pensar em você, então vamos fazer primeiro o lanchinho. Aí comemos até quase morrer. Depois quer que a barriga diminua, não tem jeito. Aí na hora de começar o estudo, ela grita os meninos. Fulano, vem para cá que a gente vai estudar a Bíblia. Aí chega um menino lá, um adolescente de 16 anos. Chega outro adolescente de 12 anos. E eu estou ali, gente, animado, discipulando um pai, uma mãe, um menino de 16, um menino de 12 anos, e eles envolvidos com a palavra de Deus, aprendendo devagarinho a palavra de Deus, a Bíblia. Paulo teve que fazer o discipulado, teve que começar, como aquela família começou ontem o discipulado comigo. Eu estou tão empolgado. Tem reunião terça-feira, eu falei, cancela que eu vou fazer discipulado. Mas, entendeu? Até o vôlei eu estou cancelando para fazer discipulado. Complicado, hein, Maico? Está errado, né? Está errado. Mas, na verdade, quando somos quebrantados na presença de Deus, Ele nos resgata do nosso passado. Deus não contabiliza o nosso passado quando nós somos quebrantados na presença de Deus. Conversando hoje com um superintendente da secretaria, um delegado, não sei das quantas, eu contei para ele a história de Paulinho Bang Bang, que matou aquela mãe e aquele filho, e depois recebeu a visita do viúvo, que pregou o evangelho a ele, entregou a vida a Jesus, teve sua vida transformada, e esse homem recebeu um salvo-conduto da justiça e saiu pregando o evangelho pelo Brasil. Só que na Lindóia veio 3 vezes. Porque quando a gente se quebranta, Deus não contabiliza o nosso passado, mas Ele usa a nossa vida na história dEle. Eu estou empolgado com essa palavra. Até aqui foi a introdução. Até aqui foi a introdução. O que o quebrantamento precisa gerar em nós, em nossa vida? Primeiro, o quebrantamento precisa gerar em nós um sentimento de incapacidade de estar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus, mas eu sou incapaz, porque eu não sou merecedor. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé,
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Enquanto eu viver uma vida orgulhosa e independente, Deus não vai me usar. A viúva pobre, ela tinha vasilhas vazias. Porque ela tinha vasilhas vazias, Deus encheu as vasilhas. A viúva pobre lá do tempo de Elias, enquanto trazia vasilhas vazias, Deus enchia. Quando as vasilhas estavam cheias, o azeite parou de jorrar. Às vezes nós queremos ser usados por Deus e não temos vasilhas vazias. Nós estamos cheios. Cheios de nós mesmos, cheios de arrogância, cheios de vaidade, cheios de orgulho, cheios de presunção, achando que podemos chegar na casa de Deus, na presença de Deus, e poder ficar na presença de Deus, porque Deus tem a obrigação de me receber, tem a obrigação de me ouvir, tem a obrigação de vir ao meu encontro. Por isso o salmista Davi, no Salmo 51, versículos, vai dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus não usa corações cheios de si mesmos. Deus não usa corações arrogantes. Deus usa corações vazios para que Ele possa encher. O quebrantamento vai produzir em mim uma espiritualidade emocionalmente saudável. O quebrantamento precisa gerar em mim e em você, precisa gerar em nós um sentimento de incapacidade de estar na presença de Deus. Eu só estou na presença de Deus pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ainda que eu faça uma avaliação do meu coração e não perceba nada de errado, eu preciso fazer como o salmista que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O quebrantamento vai surgir na vida de alguém que tem plena consciência de que não tem condições nenhuma de estar na presença de Deus, mas pela misericórdia de Deus, Deus o aceita. E hoje queria falar para você exatamente isso. Não pense que Deus tem obrigação de ouvir você, mas saiba que Ele está pronto para te ouvir. Ele quer te ouvir, por isso que Ele pede que a gente apresente a Ele nossas orações. Amanhã o Nivaldo vai fazer uma cirurgia. Nivaldo, Mônica. A Mônica está também lutando com a saúde. Os filhos estão longe. O filho fora do país, a filha em outro estado. Quem é que eles têm aqui? Ninguém, só nós. E hoje a gente trocou um fio, bateu um fio. Nivaldo não está podendo dirigir, porque a cirurgia que ele vai fazer é das varizes amanhã. Tinha que ir numa consulta. Eu disse: que horas é a consulta? Tal hora. Disse: olha, alguém vai te pegar e vai te levar. E aí,
liguei para alguém saiu. Pastor, vou estar lá tal hora. Quando eu liguei para ela chorando, disse assim, Deus mandou um anjo. Quem foi o anjo? A igreja do Senhor, que se esvazia de si mesmo para socorrer os necessitados. Deus ouviu a oração dela. Deus ouve nossas orações. A oração do arrogante, lembra da parábola? Eu sempre faço confusão, né? O publicano, quarta-feira passada eu falei sobre isso, não foi? Errei o nome do publicano e do fariseu, né? Fariseu e publicano, pastor. Fariseu e publicano. O fariseu arrogante e o publicano humilde. Fariseu era religioso, membro da igreja, não faltava um culto. O publicano era tido como um desonesto, ladrão, roubava, tirava dinheiro do povo para mandar para Roma. O publicano se esvazia de si e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Perdoa-me pelos meus pecados. Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. O fariseu, graças te dou, ó Deus, porque não sou como este publicano. Aí Jesus disse, Deus ouviu a oração do pecador quebrantado e arrependido. Mas a oração do vaidoso, do orgulhoso, não passou do teto. Nós vamos continuar essa mensagem domingo pela manhã. Fizemos apenas o primeiro ponto, viu, pastor Nildo? Ainda faltam 6 pontos. Mas dá para fechar domingo que vem de manhã os 6 pontos, os 5 pontos. Mas a lição que a gente tira é que Deus quer nos usar. A lição que a gente tira é que nós devemos cuidar com o nosso coração enganoso. Nós devemos ter cuidado com aquilo que Deus nos deu, como talentos, dons, bens, emprego, posição, recursos, para que isso não gere em nós um sentimento de vaidade, de orgulho, mas que a gente se permita ser quebrantado, que a gente não faça como Sansão, que a gente não precise chegar onde Sansão chegou, humilhado, morreu de maneira vergonhosa, que a gente não siga o exemplo de Sansão, mas que a gente siga o exemplo de Davi. Muitas consequências negativas nós estamos colhendo já. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos dizer que o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, e vamos então quebrantar o nosso coração. E vamos fazer como Paulo. Vamos aprender humildemente. Vamos crescer. Vamos participar do discipulado. Vamos participar dos homens guerreiros. Vamos participar do design divino. Vamos participar dos encontros de homens, de mulheres, de adolescentes. Vamos participar da escola bíblica dominical para que haja crescimento. Vamos participar do estudo bíblico de quarta-feira, do momento de oração. Vamos ser discipulados para que a gente possa, mesmo sabendo que Deus não tem obrigação de nos receber, podermos nos achegar ao trono da graça de Deus, humildemente, reconhecendo que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos receber, vai nos amar, vai nos socorrer e, acima de tudo, vai trabalhar em nós.